Olha, então deixa eu gravar aqui. Uhum. E você tem alguma novidade, alguma coisa que você quer me falar? Ai, pois é. É, uma correria, eu às vezes estou pensando, será que eu vou dar conta? Mas vou. Pensando assim, numas formas de financiamento, né? De onde buscar dinheiro para fazer essa obra, porque na verdade eu nem estava pensando que poderia acontecer tão rápido, né? Hã? Começar de providenciar isso agora, mas não sei, tá tudo muito louco. Assim, para saber o custo, por exemplo, da obra, a gente precisa ter o projeto em mãos para daí conseguir ter esses valores, né? Agora o que eu vou te passar é o valor do projeto e eu até montei três situações para você ter ideia de valor de investimento. Uma situação que teria mais o foco ali do pavilhão da ecoterapia e outros com mais coisas assim que teria daí depósito e tudo mais. Daí eu vou te explicar um pouquinho melhor aqui. Eu não vou, pode ter certeza que eu não vou até onde ele vai, não. Ai, deixa eu compartilhar a tela aqui. O Daniel, ele já vai mais com o pé na jaca. Você ainda está falando de compartilhar. Oi, você está vendo aqui a tela apresentando, né? Tô. Tá. Eu só vou repassar rapidinho aqui para você ver que eu já te mostrei aqui algumas partes, né? Depois eu vou te enviar ela, não com tudo, porque ela fica muito pesada, tem muita coisa, mas assim, o principal eu vou deixar para você depois analisar com calma. Só reformulando aqui, por exemplo, a questão do Pedra Paradise, né, que eu falei da questão da trilha para cavalgada, que ela é uma trilha de segurança também para ter ao redor do terreno. Deixa eu ver. Essa daqui seria uma planta de piso. Quando a gente faz o projeto, né, a gente tem as etapas. Deixa eu ir para lá para as etapas. Fala aí, Ana. Aqui é mais as imagens. Tudo ótimo, e você? Deixa eu ver se está mais para frente. Então, aqui. Por exemplo, a questão do levantamento planaltimétrico. Eu estava vendo aqui com o pessoal da arquitetura, mesmo que você não tenha esse levantamento planaltimétrico, a gente consegue, tem uma ferramenta que ele pega as curvas de nível do seu terreno, né, o que tem ali de construção no local, para a gente conseguir elaborar o projeto. Então, daí eu vou tentar elaborar em cima, mais ou Uhum. menos, do que tiver Deixa, de visualização da deixa, área. eu te- deixa eu te perguntar, para fazer esse levantamento, precisa a pessoa ir até o local ou é algo Sim, sim? Porque, esse sabe, le- eu perguntei para o meu irmão, ele mora em Belo Horizonte, mas ele é engenheiro florestal e ele já trabalhou com essa parte, assim, é Tem que topografia, ser, né? né? Não pode misturar. Eu não sei direito o Tem que uma que é, mas eu caixinha dei uma só o pesquisada na piso, Ah, internet, tá. pelo que eu li por cima, eu acredito que é algo que ele já fez e faz. E aí, eu poderia ver que quem faria, eu não sei em questão de custos, quanto que geralmente Tá. cobram para estar dentro do meu Geral, alcance. geralmente, que daí vai ter, cada custo você vai agregando, aumentando mais, Qual né? que é a loja? Às vezes uma coisa só talvez não seja tanta inicialmente, mas daí a hora que você vai somando tudo, acaba ficando pesado, né? Então, Aham. até para facilitar, existe uma plataforma que a gente entra e ele tira as curvas de nível
do Igual terreno, aí, né? O que tem de vamos emitir esse construção. taxa, quando chegar em R$ 500, né, a gente pede para transferir, E o levantamento planaltimétrico, entendeu? geralmente é o E aí, por pessoal exemplo, de qual que é o topografia que valor? faz. Eles têm um maquinário específico, eles têm que ir no terreno Mas assim, todo, montar os pontos, daí tem o deixa em Hoje em dia eles caixinha, entendeu? usam um Deixa maquinário em que caixa. é Daí, por conforme for GPS, junto a então orientação, né, a gente o pede para pessoal que transferir geralmente trabalha com isso, eles para conta quase que só corrente. fazem isso. Eles fazem a visita no dia, passam o dia todo, provavelmente, na propriedade, Beleza. tirando todas as informações, né? Se precisar, por exemplo, alguns fazem o cadastramento arbóreo, então eles vão medir onde tem todas as plantas, as árvores de porte grande, né? Mas Então, isso daí é pouco, né? Eventualmente, nesse né? levantamento aqui, ele tirou. Então, a gente tem aqui várias árvores, daí ele Perfeito. marca. Se ele soubesse, ele conseguir identificar o tipo de árvore e o diâmetro do tronco, Aham. numa altura, acho que é 1,30 m ou 1,60 m, se não me engano. Mas existe uma plataforma que a gente consegue pegar, por exemplo, eu consigo pegar, tipo, tá vendo aqui que tem uma marcação e aqui que tem essas curvas? Ele não vai Aham. pegar as árvores, mas ele vai me dar as curvas, que é importante para eu saber a parte alta do terreno, a parte baixa. Pelo Google Earth Pro, também, que a gente também tem aqui, a gente consegue analisar um pouco a topografia, mas não vai ser algo tão completo, né? Que às vezes é bom ter aí até para registro de imóvel, se você for precisar, ele faz tudo certinho, todo o cadastramento da sua área, Estão tá? comprando um monte de coisa para Daí depois a gente vai fazer a questão dos estudos da insolação e do vento, né, para determinar a parte aqui das construções e a localização, onde vai ficar cada construção. No caso, a gente já tem a sua pista, e daí provavelmente a gente vai fazer um prolongamento da pista para fazer o centro da ecoterapia, mas daí a gente precisa ver aonde que vai ficar um depósito para o feno, para a cama, a esterqueira, né? Tem aquela questão da entrada que a gente precisa estudar direitinho, fazer para ver também a parte de acessibilidade. Daí, esse aqui que a gente chama um projeto de implantação. Então, aqui você consegue ver onde está todas as construções. Então, aqui, por exemplo, no Paddock Paradise, você consegue ver o desenho dele que foi definido no estudo anterior, né? Na fase anterior. Dá para saber que tem o abrigo comunitário, que tem uma pista de propulsão, já tem aqui uns obstáculos, área de socialização, aqui a cocheira, redondel, pista, a parte aqui de acessibilidade para caminhão fazer manobra, aqui as construções existentes, depósito. Então, essa aqui é uma planta de implantação, que tem tudo ali marcado. Então, para o seu projeto, eu estou considerando essa fase inicial para todas as propostas que eu vou te passar. Então, só para você ficar com isso na cabeça. Uhum. Muito bom. Aqui, quando é projeto de lago, que acho que não é no seu caso, você já tem um lago, né? Pista de propriocepção, esse aqui já é um detalhamento executivo, que a gente chama, então aqui já tem exatamente o que você vai fazer para construir isso, tá? Esse aqui não entra. Esse aqui é um projeto de demolição, né? A gente faz ali uma planta com o pavilhão que está hoje, para marcar que tem que demolir. Enfim, só que ali não sei se vai dar para aproveitar algum material. Daí talvez só na fase de demolição que vai dar para saber quando o pessoal estiver fazendo a demolição. Daí a gente tem o layout, que a gente vai ter de cada instalação, ou eu estou fazendo uma proposta para ter do Paradise e do pavilhão. Então, aqui a gente tem a delimitação das áreas, que até para chegar nessa fase, a gente vai conversar bastante para definir o layout que a gente chama, por exemplo, onde é que vai ficar a janela, onde vai ficar o chuveiro, as baias, bebedouro, sala de atendimento, mesa de recepção, cama nos dormitórios. Então, no layout, ele já vai estar definido a medida do espaço
e como que vai ser ali, o que que vai ter dentro dele, tá? Essa é a paginação de pisos que a gente faz tanto para interiores quanto para a parte equestre e também do Paddock Paradise. Então, aqui no caso é de pavilhão de cocheira, então tem os pisos aqui, piso de ducha, de selaria, dos banheiros, área de secagem, enfim, todos os ambientes têm um piso, seja um piso natural ou seja um piso que vai ter um revestimento. Aqui, quando tem forro, por exemplo, se tiver forro ali nos quartos, nos banheiros, alguma coisa, também tem esse detalhamento. A iluminação, que daí tem os pontos e as medidas das luminárias, onde elas vão estar, e daí a dimensão onde que vai instalar isso, para daí a pessoa, quando for fazer a instalação, ela vai saber, aqui tem uma luminária, ela está distante da parede X, ela está centralizada, não está? Daí vai ter o tipo de luminária que a gente está indicando e a indicação da lâmpada que a gente faz para vocês. Esse daqui é a planta com os pontos de elétrica. Então, daí vai ter as tomadas, aí é mais 110, 220. 220. Tudo 220? Beleza. Tá. Então, daí vai ter as tomadas 220, mas daí é onde vai ter tomada para chuveiro, tomada para um ventilador, se tiver, né? As tomadas para ligar equipamentos, nas baias, na ducha, selaria, enfim, tudo que tiver de tomada, ponto elétrico para acender tanto as tomadas quanto os pontos para acender as iluminações, né? A gente vai colocar nessa planta. Daí a planta com os eixos hidráulicos, que é a localização das entradas e saídas de água, né? Que a gente coloca, tanto para os coxos, banheiros, torneiras, onde vai estar o ralo, tudo isso também já fica marcado. Esse é um projeto que é complementar, quando a pessoa quer fazer um projeto de captação de água da chuva para utilização. Daí é uma engenharia que a gente indica que é a parte. Eles também fazem essa energia circular, que é tanto a parte de manejo, né, dos dejetos aí de esgoto, para ser uma coisa mais ecológica, eles também fazem esse projeto. Daí a gente tem planta de cobertura, que é para saber o tamanho que vai ter essa cobertura, onde que estão as calhas, onde que está os condutores. Essa é uma planta executiva que a gente chama de elevações, porque tem as fachadas e os cortes internos. Geralmente, corte tem acho que dois cortes, 2 a 3. Então, por exemplo, aqui vai ter a vista de todas as fachadas, né, a parte externa de toda a construção, e daí um corte passando assim no meio para você ver, por exemplo, como que vai ser a parte interna. Aqui no caso, a gente tem corte da baia, tem corte que mostra aqui a parte interna das portas das cocheiras, tem corte que mostra a ducha. Então, a gente sempre faz uns cortes para ver a parte interna dessa construção em algumas etapas, né? Esse aqui é um projeto de detalhamento de marcenaria. Aqui é um dormitório, né, mas independente se é quarto de cela, se é um balcão de recepção, se é a sala de atendimento, de fisioterapia, um quarto de cela, enfim, o que tiver de detalhamento de marcenaria, a gente também faz separado. Eu orcei para você separado. Essa é a parte do 3D. Quando o projeto está pronto, a gente consegue fazer esses detalhamentos aqui para apresentação, que ajuda na visualização e no processo de construção, né, para você mostrar, olha, para quem está construindo é assim, que tem que ser, né, os acabamentos. Então, aqui já está definido quais são os acabamentos, que vai ter todas essas informações nas plantas de execução. Então, a gente já define cores, tipos de materiais, os tipos de revestimentos. Então, aqui é quando já está
já no final. Então, até o forro tem o acabamento, a cor da porta, né, o tipo de piso, o tipo de ralo, tudo isso já, para fazer o 3D, a gente já tem tudo definido. Então, aqui, parte de acessibilidade, né, com calçamento, a parte onde passa carros, aqui quando é fachada de construção, de pistas. E daí aqui no seu projeto, né? Esse aqui é um estudo que eu te falei, que a gente, só para eu ter uma ideia, né, das áreas, assim. Claro que aqui ele está sem dimensão, então provavelmente ele vai mudar e a gente vai conversar muito para saber se vai ser isso, se não vai. Isso foi só uma ideia, assim, que a gente parte inicialmente para ter uma visualização geral. E daí aqui que entra a parte da proposta, né? Então, estou fazendo um planejamento de projeto para o pavilhão da ecoterapia, que ele vai atender aí a norma 90-50 de acessibilidade. O primeiro pavimento com 3 baias, 3 banheiros, né? Um feminino, masculino e um de acessibilidade. A cozinha, sala de recepção, atendimento, de físio, reuniões. O segundo pavimento, 3 dormitórios, um banheiro. E daí depois a gente tem um depósito para cama e feno, uma esterqueira, a biblioteca que você comentou, acessos para entrada e estacionamento, e 2 circuitos de pedra paradise com abrigo comunitário e um deles com acesso ao lago. Daí neles vão ter a pista de propriocepção, área de socialização, enriquecimento alimentar, os obstáculos, né, incentivo ao galope, integrado com piquetes rotacionais ou não, daí a gente vê isso depois ao longo do processo, e trilha de cavalgada ao redor da propriedade. Então, aqui a gente tem a fase 1, que é o levantamento. Então, a gente vai fazer toda essa questão da análise que eu comentei, estudo de viabilidade para as instalações. Deixa eu arrumar aqui, já não esqueço. Oi? Para as instalações e os circuitos, e o projeto de implantação com estudo definido do circuito. Esse é aquele projeto que eu falei que tem todas as coisas que a gente vê de cima, a dimensão que vai ficar cada construção. Da estudo preliminar. É a planta de layout, aquela que está definida a cada ambiente, né, e o dimensionamento geral para o pavilhão da ecoterapia, depósito, esterqueira, os acessos, biblioteca, abrigo comunitário, áreas de alimentação, bebedouro, socialização, enriquecimento alimentar, pista de propriocepção, as trilhas, as áreas sombreadas. Daí a gente tem a fase 3, né, o projeto pré-executivo, que daí vai ser esse layout com todas as medidas gerais do ambiente e do que tiver dentro desse ambiente. A planta com o dimensionamento das instalações contratadas, né? Daí a gente tem a fase do executivo, que daí ele vai ter o layout ilustrativo, com a imagem do terreno e sem, os detalhamentos e os cortes que mostra a fachada e a parte interna, as áreas, indicações de materiais, os detalhamentos necessários, né, para a construção, daí tem a parte elétrica, hidráulica, executiva com os padrões de cercamentos, portões, marcenaria para os espaços contratados, e a executiva com as cotas para implantação. E daí de 3 a 5 imagens renderizadas no geral. As reuniões à distância, né? Atendimento de dúvidas para implantação, uma revisão de layout na fase de estudo e materiais de apoio com referência de estilos e materiais.
E daí eu também entrego para os meus clientes o manual de implantação do Paddock Paradise, que é um e-book que eu fiz para vocês para explicar tudo, e a gente vai ter uma reunião sobre ele. E um que é o sobre cercas para cavalos, que é um guia essencial que ele mostra todas as opções de cercas e várias outras informações que tem bem bacana. E um sobre plantas tóxicas indicadas para os cavalos, que a gente está finalizando. Até aqui você tem alguma dúvida? Não. A biblioteca, eu acho que eu tinha comentado um outro espaço lá no vídeo. Isso, É, a parte da biblioteca seria um outro, outra, outra outra casinha. construção. Que é Isso, lá naquele outro espaço. é isso mesmo. Que é daí aqui, ó, que é Também o depósito, tá tá feito lá, aqui. vai ser feito lá. É isso, depósitos, terqueira, biblioteca, acesso de entrada e Uhum. estacionamento e os circuitos, e o pavilhão da ecoterapia. É aqui, se você solicitar, depois que a gente finalizar o projeto, que você queira que a gente faça as cotações e orçamentos, que geralmente o pessoal, eles pegam o projeto e daí eles vão orçar com as pessoas locais, né? Geralmente é o que meus clientes acabam fazendo. Posso até tentar entrar em contato com algumas pessoas, pedir indicação de pessoal para construção, e se você tiver necessidade que eu te ajude nessa parte, daí quando o projeto estiver pronto, a gente pode ver como fazer dessa forma, à distância, ou de repente você pede os orçamentos e eu faço revisão para ver se está tudo certo. Então, daí a gente conversa melhor para saber o que que a gente precisa te auxiliar nessa fase de construção. Daí a gente pode indicar fornecedor, fazer cotação e orçamentos, e a revisão. A gente auxilia também nas negociações, né? Faz um cronograma geral para você ter ideia do que você vai contratar, em quanto tempo. E aqui os projetos complementares que geralmente a gente indica, né? E geralmente são contratados à parte, com a parte de engenharia. Tem o de engenharia elétrica, que ele vai ver quadro de luz, a voltagem, tudo isso ele tem que fazer estruturação, né, de fiação, projeto de paisagismo. Do lago não tem, um projeto. Então, daí no Esse caso aqui, da o seu já abertura, está nesse aqui. caso aí, eu daria O de engenharia de drenagem, aterro e terraplanagem, que talvez não seja o caso, não sei se talvez você vai precisar, acho que não. Projeto estrutural, cobertura e fundações, esse já está incluso na proposta. Engenharia hidráulica e hidrossanitária, também pode ser contratado, porque daí ele dimensiona toda a quantidade de tubulação, dimensionamento de rede de água, gerenciamento de resíduos sólidos para as esterqueiras, quando a pessoa quer ter geração de gás com uso de esterco, então tem um processo aí que é mais complexo que a engenharia que faz. E de AVCB, que é o projeto para Corpo de Bombeiros, né, prevenção de incêndio. Então a gente vai ter as etapas inicial, que é o briefing, que a gente vai fazer as reuniões com você para ter todas as informações que a gente precisa. A gente vai fazer um levantamento depois da área, né, e fazer o projeto executivo com tudo que precisa para fazer essa construção, na parte de arquitetônico, né, as especificações gerais de materiais, equipamentos técnicos, que são os revestimentos, portão, piso, cobertura. Isso a gente deixa especificado em cada planta, certinho para você.
as orientações de execução. Então, para os clientes que contratam o projeto completo, a gente oferece um mês de orientação para o encarregado de obra, depois que começa a obra, para tomadas de dúvidas pontuais e soluções, né, de forma online. A gente pode fazer reunião de vídeo também, se precisar. E visita técnica, caso seja necessário, a gente pode ver uma visita técnica que a gente faça, ou eu posso ver um arquiteto na região que a gente consiga instruir e fazer esse atendimento para vocês também. Essa fase daí é da parte do acompanhamento de obra, né? Essa fase inicial após a finalização do projeto, que eu falei com você, que daí a gente senta e conversa para ver o que você precisa que a gente faça para fazer esse acompanhamento. Aqui é mais ou menos um cronograma. A gente, depois do fechamento, assinatura do contrato e do sinal, a gente tem aí até 7 dias úteis para fazer essa reunião inicial. Geralmente a gente já marca aí na primeira semana, só ver a agenda do escritório e a sua. A gente tem 10 dias para apresentar o levantamento, que a gente vai fazer todo o processo, e daí a gente vai te apresentar. E daí depois a parte do executivo, a gente tem 15 dias para fazer a implantação, 15 a 20 do anteprojeto e de 30 a 45 do executivo, que daí depende do que for contratado. As especificações, elas entram junto ali no projeto executivo, e daí as orientações depois da fase de obra, um mês. Então, aqui eu separei para você de 3 formas. Um valor, que seriam todas as instalações, mais o pavilhão com a marcenaria de todos os ambientes, a gente teria um investimento total de R$ 39.050, que a gente pode parcelar daí conforme você precisar, a gente emitir os boletos. Ou a gente pode fazer os circuitos, a trilha e mais o pavilhão com a marcenaria, ele fica 29.700, daí aqui um valor de 4 vezes de 7, 425. Ou os circuitos mais a trilha e o pavilhão, daí sem o detalhamento de marcenaria. Mas você vai ter ali a medida de cada coisa que vai ter em cada ambiente, você já vai ter a medida. Isso você pode ver com alguma loja de planejados que tiver aí na sua região, que eles também conseguem fazer esse projeto. Daí ficaria 21.700, e aqui eu só fiz uma divisão de 4, só para ter uma ideia, seriam 4 de 5.425. E o valor que você já pagou, a gente desconta, porque ele faz parte desse processo, tá? Se precisar de visita técnica, a gente tem um custo de 2.510 por dia de visita. No seu caso, se a gente precisar ir, provavelmente vai ser 2 dias, a gente mantém esse valor pela visita, independente se vai num dia antes, se volta no dia depois. Só os custos de deslocamento que são separados. Daí aqui todas as despesas incorridas durante a execução do trabalho, como a locomoção, pedágio, hospedagem, se tiver, a gente cobra depois enviando os comprovantes para reembolso, né? Forma de pagamento, à vista ou parcelado, conforme a necessidade de cada cliente, transferências, boletos, PIX. E o que eu quero te explicar é que os nossos valores a gente calcula conforme a quantidade de hora técnica que a gente vai usar para fazer o seu projeto. Então, a gente tem uma planilha que ele tem o valor nosso de custo, e daí, em cima disso, a gente calcula a quantidade de horas que vai levar para fazer cada etapa de projeto, e assim que a gente consegue ter um valor de obra. Então, quanto mais tempo a gente passa no projeto, maior esse valor. Então, se a gente tem muitos detalhamentos, né, de execução, de marcenaria, daí esse valor fica mais alto. E se a gente faz um projeto mais base, que às vezes tem pessoas que querem um projeto sem tanto detalhamento, daí esse valor vai diminuir. Então, esses valores que eu te apresentei é o que eu acredito ser ideal, mas se tiver alguma coisa que você queira que a gente revise, a gente também pode revisar.
tá? Não, aqui é só uma. Os valores incluem nota fiscal, a empresa está qualificada no Simples. Prestamos serviços de design interiores. A gente trabalha com a indicação da melhor solução para cada área a planejar, por isso não há contabilização de hora para modificação após a apresentação de cada etapa de projeto. A gente faz um estudo, daí a gente vai conversar com você, se precisar de uma alteração, ele está incluído quando a gente está fazendo o estudo. Depois que a gente bate o martelo, fala é isso, daí a gente segue para fazer o executivo e a gente não tem mais alteração, tá? Caso depois que esteja esse processo ocorrendo, a gente já está detalhando tudo, e você quer modificar alguma coisa, daí a gente revê esses honorários, se for uma planta, se for duas, daí a gente tem um custo de 800 por prancha que a gente vai fazer alteração. E daí o que não está incluso, né? Emissão de ART, RRT, que geralmente quem faz a obra, que ele tem que ser um responsável para a execução. Você está aí, Charles? Ah, tá. Eu fui dar zoom aqui e saiu Tá. da tela. Seguro de obra, a gente sempre indica que tenha seguro de obra. Projeto de aprovação, caso precise algum documento, alvará de construção, ele não está incluso porque é um processo para a prefeitura, que geralmente cada cidade tem as suas necessidades diferentes, mas acho que no seu caso não vai precisar, né? Porque é o que a gente vai fazer aqui para atender a norma de acessibilidade e os complementares que eu já comentei. Então, a proposta ela pode ser cancelada depois que ela tiver. Ai, projeto errado. Depois que ela tiver contratada, tem 30 dias úteis, né? Para caso você queira cancelar no meio do processo. A gente tem os atendimentos das segunda a sexta, das 10 às 18. Caso tenha necessidade de um horário extra, sábado, domingo, ao noturno, a gente pode calcular. A proposta válida até o dia 20 do 4. E aqui é isso. Essa é uma proposta que eu faço mais para apresentar, depois a gente tem um contrato que daí vai ter todas as cláusulas, todas as etapas, tudo que tiver incluso para a gente dar o segmento. E daí a gente faz a leitura desse contrato também. E daí eu quero saber de você se era isso que você estava imaginando para a gente elaborar das etapas, se tem alguma coisa que está faltando. É que aqui eu tenho que pegar. Eu, na verdade, esses processos de obra e projetos, assim, essas etapas todas, eu não tenho uma vaga ideia do que seja, né? Mas eu não tenho conhecimento, porque às vezes você imagina, vou fazer ali, aí começa a aparecer detalhes, né? E quem já trabalha com isso tem noção do que vem. Sim, O meu maior questão é o financeiro, né? Agora eu preciso, porque quando eu te chamei, a minha ideia era assim, ó, eu vou ver a proposta para fazer as cerquinhas lá, né? E aí, as cerquinhas está digo no diminutivo, que Eu é no, separava por loja, ia por ser coluna lá mais, embaixo. né, menos oneroso para mim, que eu ia conseguir começar por isso. sim. Eu não sei se tu teria como me passar a opção só com os circuitos sem o pavilhão, Posso passar sim, né? posso Também, passar. mas assim, agora semana que vem, amanhã eu vou viajar e vai ter o congresso. Ah, você vai para o congresso? Aham. Ah, que Ah, bacana. aí eu vou estar fora, né, por causa do congresso. Mas daí Tá. na volta eu Esse vou número que você ver fala é com quem que eu embaixo, lá, posso o conversar. Eu vou tentar procurar umas 33, parcerias 718. Tá, para ver se eu consigo, né? Imagino quanto que eu vou gastar só no projeto
é um valor, né? Eu analiso Aí tem todo o também. projeto da obra, então eu vou ter Eu que buscar Sim. formas de eu vou, financiamento, eu vou parceria. configurar, então, E esses então, planos, porque aqui para como mim ele estava dizendo, está tem a função configurado é para muita coisa, né? De eu tô deixando para ser volta sintético. de viagem. Para pensar. Eu É, aqui nas fases de projeto, eu tentei colocar para você tudo que você vai, que eu imagino, né? Que você não tem essa experiência de obra, né, é difícil, né? uhum, Até para a gente que é profissional da área, é complicado. Então, eu imagino que tudo que eu coloquei para você é o que você vai precisar para conseguir construir de uma forma que você não tenha trabalho e que já tenha todas as informações contidas ali, né? Então, é um projeto que a gente faz bem detalhado. Na parte do Paddock Paradise, que eu estava falando das imagens, a gente tem assim, que a gente faz cálculo de área, né? Se você for ter ali, daí tem todos os dimensionamentos que a gente faz, as medidas com as cotas, né? Tamanho de esterqueira, tamanho das cocheiras, do pavilhão. E daí a gente entra com a parte de detalhamento, por exemplo, do Paddock Paradise, onde tem alimentação, precisa ter um tipo de piso específico, daí tem a medida para você ter o quantitativo de material, para você saber quanto de piso eu vou comprar. Então, nesse projeto, ele já vai ter tudo detalhado aqui, tá vendo? Olha, tem aqui a uhum, medida, né? A medida maior aqui, para você ter uma ideia de área. Daí, isso daqui, a pessoa que vai vender para você o produto, ela vai ter uma ideia diária e ela vai te falar, aqui você precisa de X quantidade de piso, X quantidade de areia. Então, aqui você vai ter essas informações, tá? Não, perfeito. As camadas de drenagem, aqui é detalhamento, por exemplo, da cerca. A gente tem aqui, olha, alturas que a gente coloca, né, as larguras, se é de fita, se é de madeira, se é de metal. E daí a gente vai ter uma planta que tem nessa planta daqui, é que aqui não está marcada, só está o visual, né? Mas a gente tem um quadro que a gente coloca quantidade de medida de cerca, por exemplo, essa trilha tem 500 metros de comprimento, daí tem 500 metros de cerca, a parte interna, 800 da parte externa, então isso a gente marca ali o perímetro, né, para você saber o metro linear, uhum. e também a parte dos pisos, para você saber se você for por areia, for por pedrisco, for fazer drenagem, daí você vai ter ali o quantitativo também das áreas, né? E daí na parte das construções que a gente tem também todas as informações. Tem de materiais, de alturas, de medidas. Por exemplo, aqui é uma entrada que a gente fez para uma fazenda. Então, daí tem detalhamento de portão, de cerca, e daí cada item que a gente vai fazendo, a gente vai tendo aí os detalhamentos para construir, porque daí você pode orçar com várias pessoas para você ter ideias, né? Para você não orçar só com uma pessoa. Aham. Porque depois que tiver. Deixa eu ver o que mais Tá bom, aqui. vamos com ela até tiver redondo lá nessas plantas. Por exemplo, eu já tive cliente que ele me pediu a planta só de layout. Ele não queria planta de piso, que é essa daqui. Ele não queria planta de forro, nem de iluminação, nem de elétrica, nem de hidráulica. Mas daí pessoas que já estão acostumadas a construir, que já tem engenheiro de confiança, que a pessoa que vai construir já sabe fazer, né? Aham. Então, por isso que eu estou te falando, a gente coloca tudo o que eu acho que é essencial para você conseguir construir sem ter problema, dor de cabeça depois, né? Por isso que eu já É, estou incluindo o estrutural, porque é um arquiteto que faz só estrutural, que eu estou colocando como complementar aqui na proposta, para você não ter problema depois. por exemplo, a parte de forro, se a gente for fazer esse galpão que é zinco em cima, na parte que é dos quartos, precisa de toda uma proposta de
não é vedação, é uma forração diferente, eu acredito, né? Pelo calor e Sim, pela temperatura e pelo sol quando chove, né? sim, Tem toda não sim, é qualquer isso. forro, né? É, tem essa questão, né? A sua pista lá é muito quente quando tá sol? Não, acho que não. Ela Porque ficou ela é bem toda. alta, né? É. É toda aberta, Até ficou bem ontem, alta. quando a gente estava lá, as profs que chegaram da escola da PAI, nossa, que ventinho bom que tem aqui. E tá bem calor aqui agora nesses dias. Então, agora no inverno talvez seja tenha dias frios, né? A temperatura de vocês aí, como que fica no inverno? Olha, Ah, tem dias de geada, né? Esses últimos invernos não foram tão rigorosos, mas teve épocas assim de vários dias da semana bem gelados. você geralmente tem aquecedor nos ambientes, precisa ter aquecimento? Ou você põe tipo um É. ar-condicionado que tem ar quente? Qual Aham, é o valor? a gente usa lá, eu não tenho, né? Lá tem só a 45. lareira, Ela assim, me mas não. ligou hoje, o Leandro me ligou para falar Na desses verdade não tem 45. espaço fechado Que a né? gente faria com ele? Eu falei, para deixar Ele Mas é ele se todo mundo aberto. você tivesse, daí você colocaria um ar-condicionado que tem ar quente e ar frio, No quarto, nos quartos, a princípio, né? tá? Uhum. Talvez sala de atendimento, fisioterapia, às vezes você não Isso. ter, né? É. Você coloca, Aí eu tô fazendo agora, o meu pai já tem no galpão das pode placas de misturar. energia solar. E eu tô fazendo o projeto para tentar colocar como eles fazem umas usinas pequenas agora, né? Que tem uma boa rentabilidade, né? Para E aí, se eu Sim, consigo implantar essa parte aí, também é uma renda extra que eu tenho, né? Que vai sim. me ajudar a investir. Tem uma outra arcoterapia em Minas Gerais que ela fez a mentoria com a gente, ela montou. Ela fez um pavilhão de cocheira e daí em cima ela colocou, fez uma mini usina lá também. É, porque daí o que tem ali já dá uns 300 metros quadrados, e a parte se for puxar aquela vai dar um pouco menos, mas já vai dar um bom tamanho. Sim. Deixa eu tentar ver aqui se eu consigo. Você tá com um pouquinho de tempo para eu, se você quiser que eu já te veja o valor só com o pé do Paradise? Tô. Aham, pode passar. Deixa eu ver. Tá muito quadrada. Barulho. E daí você quer que eu monte na implantação, onde vai ficar depósito, onde fica a cocheira, Porque tá ou não? muito manual ainda. Do pé do Paradise? É, Você tá trabalhando, Porque daí seria esse lugar no lugar que já está, né? Não tá. sei se eu entendi a tua pergunta. Não, não, porque não, é colocar abrigo comunitário, né? Ah, nada fora do sistema. eu quero o abrigo comunitário. Esse Excel, assim, é só para É, fazer cálculo assim do dia a dia, Porque mas assim, ó, como eu tudo lá, percebo se que você elas são quiser ver muito, informações não lá. sei se é o sistema, desligar o som, não sei se é o sistema que eu tenho de dar comida para elas ali perto do galpão, mas eu noto que eles querem parar ali, sabe? Eles querem ficar juntos. paradinhos, eles querem ficar embaixo, sabe? Então, Aham. eu acho que seria legal que tivesse um lugar. Todos os documentos da série. É importante. É como se fosse eles têm a noção de que é um local seguro que eles podem ficar parados, né? Uhum. Para eles não se estressarem. E é um local que eles sabem, aqui sempre vai ter uma comidinha. Porque daí tem as áreas de crescimento alimentar, né, que você comentou. Sim, Daí essas áreas
Daí, por exemplo, eu não daria mais comida ali onde é que eu dou agora. Eu uso esses lugares na trilha. Na trilha, a gente coloca estações de feno com a rede. O enriquecimento alimentar, a gente pode fazer, você pode fazer como se fossem canteiros, que tem espécies de plantas que eles podem comer, Isso. ou tipo de piquetes rotacionais, assim, que eles podem entrar pela manhã e comer. Ou tem pessoas que têm plantas mais fora do pé da paradise, árvores que podem dar para eles, e daí a pessoa colhe e ela coloca, por exemplo, no abrigo comunitário, para eles Aham. comerem. Onde vai passar a ração, coloca ali uns galhos, algumas coisas para eles comerem, que isso também é um enriquecimento alimentar, mas é algo que você está oferecendo, não que eles vão lá e pegam sozinhos, né? Então também pode ser feito isso. Perfeito. Não tá bom nada. E tem pessoas que têm algumas caixas que colocam ali umas brincadeiras para os cavalos. Aham. Renomear, mas deixar tudo bonitinho. Pois é. Falou, um abraço. Tchau, tchau. Nada, tchau, tchau. Você costuma dar ração quantas vezes por dia para eles? Uma vez só. Que o meu Ah, pai que trata deles, tá. mas aí nos dias que eu tô lá, que é umas 3 ou 2 vezes por semana, daí eu, quando chamo elas lá, eu às vezes dou comida, ou quando solto, dou de novo. Daí não tem uma rotina bem estabelecida de alimentação quando eu tô lá, eu bagunço eles. Entendi. Ai, Muito aí bom, né? eu acostumo mal, né? Aí eles me veem já vem correndo. E o pônei tá um problema, porque ele foge e vai para a lavoura daí. Ele tá fugindo agora para. Hoje de manhã eu fui cedinho lá, porque a minha cachorra lá tava machucada e tinha que botar uma pomada. E ele tava solto lá, o danado. Ele exige uma cerca complementar. No circuito, a gente, na parte interna, faz a cerca de fita eletrificada, que ela tem um custo menor do que de madeira, né? E ela Uhum. é fácil de movimentar, se você precisar mudar, né? E daí talvez, quer dizer, a gente sempre coloca no projeto, a gente colocaria para você, né? Então, por isso que eles acabam, no seu caso, eles vão, porque não tem essa separação. Uhum. E qual que é mais ou menos o custo do metro dessa fita? Ixi, eu não sei. Posso perguntar para a Maiara, que ela comprou agora recentemente. Aham. Não, Mas só por curiosidade agora, porque eu pensei que, né, de começar por aí, de implantando com as fitas. sim, foi o que a Maiara fez. A gente fez todo o projeto. Daí ela tem um dos lugares que ela precisou passar um trator, né? Porque tinha uns desníveis muito ruins ali, uns Uhum, buracos. E daí quando ela acertou, daí ela começou a colocar a cerca de fita. uhum. Não, eu acho que para mim ele seria legal, porque eu já tenho uns espaços que eu não estou aproveitando, que é uns espaços que eu acabo tendo que roçar. Eu tenho que ir lá e Ah, limpar, sabe? E daí, se entendi. eu fosse colocando essas fitas, eu, né, estimularia a ficar por ali, e daí já iria limpando, né? Sim, com certeza. Uhum, Eles vão, que assim, tem um pessoal é, que eles montam os circuitos e daí eles colocam os cavalos sem limpar a área, né? Daí os cavalos vão limpando. Mas geralmente é quando o terreno não tem problema de lama, né? Se no seu caso tiver algum lugar de problema de lama, então o que as pessoas às vezes fazem? Elas põem as fitas, põem os cavalos, e aonde tem problema de lama, elas vão arrumando por partes, né? Quando o investimento inicial ele é menor. Então é uma uhum. possibilidade. Deixa eu compartilhar aqui para você.
Ó, eu tirei aqui para ter uma ideia do valor. Se fosse só os circuitos com a trilha de segurança ou para cavalgada em volta, ele fica 14, daí em 4 de 3,5, tá? E daí, se tiver os circuitos e mais o pavilhão, 21, Aham, tá? isso aí. Daí você me fala se que a gente trabalha com boleto, daí se precisar dá para parcelar em mais vezes, ou eu posso ver também cartão de crédito. E aqui tá os dois circuitos, né, que a gente conta como sendo dois. Então, como a gente vai fazer o estudo para tudo de uma vez só, eu não estou te cobrando como sendo dois projetos separados, é como se fosse um projeto grande, né? Conforme Aham, as horas. Porque se eu fosse daí separar, por exemplo, então faz orçamento só de um circuito, não vai valer tanto a pena, porque daí eu vou ter que separar e o processo que às vezes eu faço para um, eu vou fazer para dois. Só às vezes acrescenta um pouco de horas, entendeu? uhum. É, porque aquela parte lá de cima, talvez demore um pouco mais para eu poder implantar, porque com certeza o meu pai não vai permitir que eu mexa muito em função das lavouras dele, né? Aqui. Ele já. Uhum. Tá. Ali Mas embaixo acho que também colocou essa. irrigação, né? Então a minha ideia é aproveitar bem nas Circuito em áreas de volta. fora, em volta. Tá, tá. E acaba que assim tem a lavoura, mas a parte de volta sempre tem, se cria muito mato, se cria muita grama, né? Eu dá vontade de ter aquilo tudo limpinho, assim. E também não venço limpar. Você põe o cavalo, daí eles vão limpando, né? É. O que que você tem plantado lá? Tem soja agora. Soja. Tá, Uhum. tá bom. E daí você quer pensar, você quer resolver depois do congresso? O que que você Uhum. quer marcar uma outra reunião? Eu vou ver, eu quero falar com umas pessoas aí que eu pensei, para ver se tem alguma possibilidade de eu financiar, de fazer uma parceria, né? Sim. Acho que vou ter que encontrar uma forma. O pessoal acaba tendo, por exemplo, a Cláudia do Passo a Passo, você conhece, né? Aham. De eu ouvir, Ela. assim, da internet. Então, tenta aí conversar com ela, ela com certeza vai estar lá no congresso. Uhum. Ela tem, acho que até um workshop, um curso, alguma coisa para captação de recursos, né? E ela tem muita parceria, ela tem os patrocinadores que acabam pagando. Então, ela estava querendo ampliar o projeto lá da pista, ela queria cobrir toda a pista dela, né? E daí ela pediu para a gente fazer um orçamento de projeto, de tudo. E, e ela tem, parece que alguém até no Japão que patrocina, então ela tem talvez algumas indicações legais para você, te dar uma luz, assim, de Uhum. aonde que você Que pode bom. buscar recurso. Conversa com Vou, ela. Pode vou falar que eu procurar. que falei para você falar com ela. Aham. Ela é muito bacana. Uhum. Uhum. Legal. É muito bom, assim. Parece que é tudo tão longe, mas a internet aproxima as pessoas de uma forma, né? Fazer o curso com a Verdade. Mayara e a gente já tá trocando ideia com a Mayara como se fosse ali É a gente verdade. da classe. Aham. Não tem mais Mas, distância, né? mas é muito bom, né? Aí é assim. Ah, eu tava pensando também, agora eu lembrei de novo, a possibilidade de a gente fazer uma transmissão ao vivo, assim, para explicar, né? Depois para divulgação, que, como você falou, né? Às vezes, só de divulgar, que é uma proposta diferente, a gente encontra pessoas que queiram colocar os cavalos lá, né? E aí Sim. isso também é uma forma de
uma fonte de renda, né? Então, Muito, assim. Eu vejo que o pessoal tem procurado muito, pelo menos fora, quando eu vejo alguém que posta alguma coisa que tem estabulagem, Bela Paradise, nossa, sempre tem comentário. Ah, eu quero saber como que faz para deixar meu cavalo aí, não sei o quê, né? Porque hoje em dia as pessoas estão buscando muito, né? Aqui no Brasil as pessoas ainda não conhecem tanto, mas às vezes eu recebo assim umas mensagens de pessoas que eu não sei nem de onde vem, né? Que me falam, nossa, que incrível, eu nunca ouvi falar, é demais, isso aqui. Porque é realmente assim, já tem no mundo todo faz tanto tempo, não sei por que que não tinha aqui, né? Então é muito bom para eles. E facilita muito Aham. para a gente também. É, muito legal. Então, vamos seguindo, né? Daí, semana que vem, Tá. eu te dou um retorno também, porque por mais que eu vou estar lá, enfim, vou tentar conversar com as pessoas pelo WhatsApp, vou ver o que que eu consigo fazer. Também vou ter um pouquinho mais de tempo, segunda, terça e quarta de manhã. O congresso começa só de tarde. Sim. Aham. Tem que fazer bastante networking, né? Conversar com o pessoal, como que faz captação de Uhum. recurso. Tem pessoal que tem verba da prefeitura para adequar as instalações, e daí vai tendo os atendimentos, então tem várias. Tem patrocinador local que às vezes patrocina, né? Tem cota de marketing, enfim, tem várias coisas que dá para você conseguir buscar. É. Uhum. Estou otimista. Ah, legal. Vai dar certo, vai dar certo, vai ficar muito bacana. Uhum. Então, tá. Bom, daí se você tiver alguma dúvida aí nesse meio tempo, você me manda uma mensagem, tá bom? Eu vou Aham. Bom, separar sim. essa proposta, vou separar aqui os itens que são mais importantes e já te mando no WhatsApp, Uhum. tá bom? Então tá. Obrigada por enquanto. Até mais. Imagina, foi ótimo aí conversar com você. Tchau. Tchau, tchau.